Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperares. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. O Evangelho de hoje fala onde nós colocamos a nossa fé. Então, vai dizer, fazer um convite para nós. Um convite que aqueles que não querem exercitar a fé, não dizer, é um convite inútil. Aqueles que não querem exercitar a fé, que não quer entrar de cabeça no projeto de Deus, assumir o próprio batismo, não aceita convite do Evangelho. Então o convite é: vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está falando de um tesouro. Esse tesouro é a fé, mas esta fé não é automática. Não é automático. Então,
Meu tetravô foi católico, foi cristão católico. Meu bisavô também foi. Aí o meu avô também foi, meus pais foram. Então eu vou no automático. Não. Quando fala de um tesouro, devemos considerar sempre a palavra de Deus. Não é um tesouro, fala assim, alguém descobriu um tesouro. Mas que tesouro é esse? Porque na primeira carta de Pedro vai dizer: olha, irmãos, vós fostes comprados, não por algo perecível, como a prata, o ouro, mas fosse comprado por um preço muito alto, pelo sangue de Cristo. Esse é o tesouro. Fomos comprados, conquistados, arrancados das garras de Satanás no batismo. Então, esse tesouro, São Pedro vai dizer, mais precioso, ou seja, é imperecível, não é como a prata e o ouro. Então, Jesus conta algumas parábolas. Contando algumas parábolas, ele nos exorta à vigilância. Aliás, hoje faz 44 anos que morreu o Papa Paulo VI, São Paulo VI. O que ele dizia para nós? A vigilância na igreja é a postura normal da vida cristã. Não é por ser papa, por ser bispo, por ser monge, por ser religioso, religiosa, por ser diácono. Não. É a vigilância para todos, idosos, adultos, jovens, casados, solteiros, aqueles que fizeram a opção por viver a castidade no celibato, na consagração, consagrar a vida inteira a Deus. É a vigilância. Quem diz isso muito mais ilustrativo é São Francisco de Sales. Exercitar a fé. Quem trabalha no escritório, quem trabalha como operário, quem trabalha como mãe de família, que trabalha em casa, quem trabalha no comércio, quem trabalha numa fábrica, aí quem é soldado, todos. Exercitar a verdadeira fé, trabalhar, exercitar a verdadeira piedade. Então, tem um escrito de São Francisco de Sales, Filoteia, que ele trata de como exercitar a fé em qualquer estado de vida, qualquer estado. Então ele vai dizer, olha, o monge, ele não vai exercitar a fé como bispo. E o bispo não vai ficar rezando como monge, como religioso. Então, uma mãe de família tem que aplicar uma dinâmica perfeita. É uma receita que ela descobre para rezar, cuidar dos filhos. Aí tem momento do dia que ela vai dizer, interiormente ela vai querer estar rezando, mas tem que cuidar dos filhos. Então ela vai dizer para Jesus, a minha oração é cuidar bem dos meus filhos. E aqui a regra de São Bento nos ensina também que pessoas que levantam
correndo 10 minutos para sair para o trabalho, correndo. A regra de São Bento fala assim, para não apegarmos ao sono. Então, aquele que tem amor a Deus, então pode levantar mais cedo para empregar o tempo precioso à oração, ao encontro com o Senhor. Por quê? Onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. O tesouro imperecível. E aí Jesus, o Senhor, conta para nós algumas parábolas. O servo que deve servir. E aí, quem se faz servo do homem e da mulher é o próprio Deus. É o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus, o Senhor da glória, que se faz servo para servir. Ele vai dizer, eu trabalho, meu Pai também trabalha. Qual é o empregador fiel que o Senhor encontrar vigilante? Então ele vai fazer sentar à mesa, ele mesmo vai passar servindo. E aí, na quinta-feira santa, quando lava os pés dos apóstolos, ele vai dizer, compreendestes o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, eu realmente sou. Se eu, como Senhor, vosso mestre, fiz isto, também vós deveis fazer aos vossos irmãos. Então, quem nos ensina a servir? Cristo Jesus, aprender dele. E aprendeu da mãe também, porque antes que Jesus pronunciasse as palavras do Evangelho, a mãe deu seu consentimento ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, significa que nós, inseridos em Cristo, cristãos, não só por ser batizado, mas por viver de verdade, verdadeiramente a fé e devemos imitar a docilidade, a disponibilidade que a Mãe Santíssima nos ensina. E aí a segunda leitura, carta aos Hebreus, é o texto clássico do Novo Testamento sobre a fé. Aí começa a falar de Abraão. Diz que Abraão, o autor da carta aos Hebreus, vai dizer: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê, mas manifesta através das ações. E aí Abraão mostrou que tinha fé. Por quê? Porque pela fé ele residiu, morou em tendas com Isaac e Jacó e os seus descendentes. Isaac morou em tendas? Não. No deserto? Antes morou, sim. Jacó também morou? Não. A sua descendência. Pela fé. Então, São Paulo na carta aos Gálatas, todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus é da descendência de Abraão. Pela fé, Abraão deixou a sua terra
e partiu pela fé. Quem é que tem a fé que é semelhante à fé de Abraão? Maria Santíssima, para dar o seu sim, para gerar Jesus. A fé de Abraão. Então, pela fé nós nos tornamos herdeiros de toda a promessa. Mas não lá como atrás, lá na antiga aliança, mas na nova aliança. Agora, iluminados pelo Espírito Santo, podemos acolher o projeto de Deus para glorificar o Senhor. Amém. Deus Pai